Meus amores, bem-vindos. É com muito prazer e alegria que eu trago aqui para o canal Gabriel Carneiro Costa, terapeuta, escritor, palestrante, educador emocional e fundador do DNA, que é um método que convida a gente a colocar os nossos planos em ação. E eu estou muito feliz porque a gente se conheceu num projeto da Panvel, né, Gabriel, junto com a Mônica Salgado, em Porto Alegre. E quando eu gosto, eu falo que eu sou crush fixa. Então, fico muito feliz de ter você aqui hoje no canal, exatamente para a gente poder falar sobre como colocar em prática as coisas que a gente decide, porque eu sinto que já é difícil a gente tomar decisões no amor e muitas vezes a gente fica assim, não, eu já sei, mas não consigo. Então, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Legal, Carol. Super acredito nesses assuntos todos e, portanto, fico muito feliz aí com o convite. Por que é tão difícil decidir no amor? Principalmente decidir encerrar ciclos, decidir parar de dar mais uma chance para aquela pessoa que só escreve para a gente de madrugada, decidir não responder, decidir ter uma conversa difícil. Eu, às vezes, tenho dúvida, Carol, se a dificuldade é a decisão, se a dificuldade é colocar em prática o que foi decidido. Porque no consultório, muitas vezes, eu percebo que a decisão está tomada, né? A pessoa não consegue colocar em prática. Então, ela tem a convicção de que aquilo é o melhor, ela sabe. Ela não precisa terapeuticamente fazer um trabalho para entender que ela tem que encerrar um ciclo, por exemplo. Ela já tem isso claro, eu preciso encerrar o ciclo. Então, ou seja, a decisão tem. O que eu não consigo fazer é colocar em prática. Principalmente para términos de relação, eu acho que tem muitos fatores envolvidos, mas tem um muito forte que é de escassez. Então, ou seja, eu não vou encontrar alguém mais legal, eu vou ficar abandonada, que é uma palavra muito da nossa infância, mas enfim, a gente adulto fica usando, né? Eu vou ficar abandonado, eu nunca mais vou ser feliz, né? Melhor estar com ele ou com ela do que estar sozinho, né? Então, ou seja, é uma fala de escassez, né? Ou, às vezes, a pessoa não quer abrir mão de algo que entende que vai ser muito difícil. Às vezes é de um padrão de vida, às vezes é de uma situação financeira, às vezes é de ter alguém para os momentos que eu preciso, às vezes é que se eu me separar, eu vou ter que me afastar dos meus filhos, às vezes é porque eu vou ter que trocar de cidade, né? Ou seja, não quer abrir mão de algo. De forma geral, eu diria que esses são os dois principais, né? Ou seja, não quer a conta, você não quer pagar o preço, né? Então, é uma frase que eu gosto de usar, que muitas vezes o ganho que a gente quer está na perda que a gente não aceita. Então, ou seja, eu não quero perder, vou ter que baixar padrão, porque quase todos os divórcios levam a baixar padrão, né? Então, a pessoa não quer baixar padrão, ou, vou me afastar dos meus filhos, vou perder amigos, vou perder uma rotina. Sim, todos os ganhos ele tem vir junto uma perda. Então, ou é a dificuldade de encarar essa perda, ou é uma ideia de escassez, né? Nunca mais serei feliz, não vou encontrar ninguém, olha a idade que eu tenho, olha como é que eu tô, olha como é que é o meu corpo, olha como é que é meus hábitos, olha como é que é a minha rotina, ninguém vai se interessar por mim, porque eu já tenho um filho, dois filhos, três filhos, então imagina, ninguém vai me querer, né? E aí é uma fala de escassez, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, então é melhor ficar com esse mesmo, né? Todos os casamentos são ruins, todo mundo que eu conheço é casamento é ruim mesmo, casamento isso aí mesmo vai ficar em crise mesmo, então aceita e fica casado, né? Que é uma fala de escassez, uma fala Total. de que deixa assim que é melhor ficar assim. Então eu entendo que essas Vocês que duas coisas são as estão fortes. ouvindo a gente já usaram essas falas de escassez, porque eu canso de receber essas mensagens no meu inbox. Vocês já se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, porque 2 vezes por semana eu tô com entrevistados tão maravilhosos quanto o Gabriel para a gente poder trocar essas nossas verdades e trago pesquisas, conhecimentos, provocações para que a gente trilhe essas nossas jornadas rumo a amores mais possíveis. E é interessante você falar isso, porque essa semana eu abri uma caixinha perguntando quais eram os medos das pessoas e o que impedia elas de mudarem. E vieram muitas mulheres falando: eu tenho medo porque eu tenho quase 40, ou eu já tenho 40 e poucos. Se eu for terminar a relação agora, até eu conhecer alguém para ir ter uma coisa, para ir ter filho, pode ser que eu não tenha filho, eu quero muito ter filho. E vai saber, né? Primeiro assim, a gente está vendo Cláudia Raia aí tendo filho com 55 anos, às vezes você conhece alguém em 6 meses, você
já teve filho, e assim, você vai ficar com alguém que a relação já não tá boa, e aí você vai ter uma relação para sempre com essa pessoa, que ela vai ser o pai dos Então, seus filhos, será que vale a pena? E, Gabriel, é interessante porque é quase que paradoxal a gente viver esse discurso, esse medo da escassez, em épocas onde, teoricamente, a gente teria acesso a mais pessoas, né? Então, principalmente até com o as próprias redes sociais, os aplicativos, a mulher no mercado de trabalho, então ela já tem muitas vezes uma independência financeira que permite com que ela circule. A gente está cruzando mais pessoas. Por que ainda assim existe a sensação da escassez no amor? tem vários fatos. A tua pergunta ela é legal. Assim, primeiro, porque eu acho que essa ideia de escassez sempre existiu. Não me parece ser tão nova. Eu acho que tem um componente que eu acho que é mais novo que eu vou falar na sequência, mas assim, conceitualmente, amar e, entre aspas, dar certo, botei entre aspas porque é muito subjetivo o que seria esse dar certo, Sim. sempre foi uma dificuldade humana. Então, você falar, perder peso, ganhar dinheiro e viver um amor são três demandas humanas desde que o ser humano existe, né? Como é que eu enriqueço? Como é que eu fico mais bonito? Como é que eu vivo um amor? São três demandas que, salvo raríssimas culturas, na grande maioria das culturas do mundo inteiro, são três demandas quase que universais. Portanto, existe sempre a ideia de que a gente não vai conseguir. São três temas que geralmente, pelo menos a pessoa, um dos assuntos sente um pouco mais de dificuldade de conseguir organizar, porque requer, são três coisas, mas vamos falar mais do amor aqui que é o nosso foco, requer entrega, requer treino, requer dedicação, né? Não tem a ideia de que cai do céu, né? Esse amor tão romântico que viria pronto, né? No cavalo branco, né? Tudo certo, e encontrei a alma gêmea que fecha com tudo. Na prática, a gente sabe que não funciona assim. Então, tudo que requer, porque é a mesma coisa que um corpo bonito, não é eu acordo todos os dias simplesmente porque eu tomo um chá potente lá, meu corpo é bonito. Né? Ou seja, existe uma série de coisas que eu tenho que fazer para isso. Então, tudo aquilo que exige muita dedicação, muita ação, o ser humano tende a ficar preguiçoso e não fazer. Então, a gente não vive esses amores. Então, a gente tem uma ideia de que é escasso. Portanto, quando a gente olha para o lado, e nós temos muita referência de pai e mãe, de tios, de primos, de avós, os casamentos também não eram lá grandes exemplos. Então, a gente vai juntando, dizendo, olha, tá vendo? Ó, não é. Por quê? Porque não é fácil. Né? Não, é fácil chegar aos 60 anos com saúde? Não, não é fácil. É fácil chegar aos 60 anos numa situação financeira muito cômoda? Não, não é fácil. Tem que entender que essas coisas que saem do padrão, aquelas coisas que são, que eu gostaria muito de viver a exceção. Você vai ter que fazer o que é exceção. Você vai ter que fazer o que a maioria não faz. Porque isso não vem pronto. Então, essa ideia gera a percepção de escassez. Para afinal, ó, tá vendo? Não tem. Né? Até porque é mais fácil dizer que não tem do que dizer eu não estou conseguindo. Então, assim, não existe homens ou mulheres legais. Não existe homem ou mulher legal, ou você até aqui não conheceu homens ou mulheres legais. São coisas diferentes. Né? Não existe um casamento de parceria. Não existe, ou você que ainda não viu. Né? Ou seja, porque muda completamente a frase. É Então, mais fácil maravilhoso você falar isso. Essa é uma provocação que eu faço muito no canal, porque eu sinto que a gente ainda se coloca nesse lugar de vítima dos tempos líquidos, né? Dos amores líquidos, e daí assim, isso. ai, é difícil colocar em prática os planos de ter uma relação mais aprofundada, porque ninguém quer nada com nada, porque tá todo mundo desfocado, porque falta responsabilidade afetiva. E eu não me implico na minha responsabilidade, das minhas Então, escolhas, do meu plano de ação. exato. Eu acho bonito essas falas, né? O amor tá líquido, as pessoas não têm responsabilidade afetiva, as relações são tóxicas, os homens e as mulheres são narcisistas. As pessoas nunca se incluem, eu nunca vi alguém se incluir nessa percepção, né? Eu também faço irresponsabilidade afetiva. Eu fiz uma vez uma pesquisa no Instagram do Amores Possíveis, era isso, porque uma das maiores reclamações era que as relações estão rasas. E daí eu perguntei, você se acha profundo ou você se acha raso? 99% profundos. E as pessoas com A as quais conta você não se fecha. relacionam, 99% elas são rasas. Você fala, gente, Então, a conta não socialmente não está fecha a fechando. conta. Alguém está mentindo aqui, entende? Porque a gente tem que se dar conta, e é difícil isso, porque dói, entendeu? De que a gente também já foi raso, que a gente também já deixou alguém na mão, que pessoas também se empolgaram com a gente desconectou, né? Pessoas também quiseram aprofundar conosco que a gente não se interessou. Por isso que tem que ter uma ideia que nem tudo é rejeição. Eu saí com um cara, com homem, mulher, não importa aqui,
3 vezes, ele não quis sair a quarta. Me rejeitou. Não, não te rejeitou, cara. Simplesmente não fluiu. Ponto. Ou você saiu com todo mundo que quis sair com você. Você também não saiu com pessoas. Você também teve gente que você conversou e nem quis sair, saiu no encontro, não quis o segundo. Então, assim, menos. Nem tudo é rejeição. Tá todo mundo liga porque todo mundo me rejeita. Não, cara, não é questão de rejeição, é questão de não fecha. Tá tudo certo. A gente tem o direito de sair com alguém, um encontro, 2 encontros, e olha, não. Ou você acha que você é alecrim dourado? Todo mundo tem que querer sair contigo sempre, né? É, o que é Então, tudo sobre você, né? E aí, te ouvindo falar, fiquei pensando que talvez seja difícil a gente colocar em prática, porque se a gente está identificado com esse lugar do rejeitado, você nem se sente digno de amor, né? Então, assim, como é que exato. você vai dar um próximo passo para um outro tipo de relação se você está identificado nesse lugar do tipo, cara, mas eu vou dar mais um passo para ser mais uma vez rejeitado, então melhor eu ficar aqui nessa Exato. história que não está me dando o suficiente, mas que pelo menos tem alguma coisa, né? É um grande bloqueio, né? Se a gente pudesse ao menos ter consciência, sabe, Carol, de olha, eu sei que eu tenho medo de rejeição, eu sei que eu tenho história sobre isso, porque esse é um medo que, de forma geral, todo mundo tem, tá? Então, assim, quando o cliente vai chegar no meu consultório e falar, eu tenho medo de ser rejeitado, eu falo, bem-vindo, porque uma galera tem, né? Porque em algum momento, na nossa infância, a gente foi. E vejam só, a gente tem a interpretação que a gente foi, porque a criança tinha muito mais necessidade do que nós adultos. Então a gente fica com essa ideia, né? Eventualmente a gente tem histórias que a gente bate o olho e fala, realmente isso aqui é uma rejeição. Ok, mas dores do passado não garantem dores do futuro. Então, ou seja, é muito melhor que eu comece a perceber quem eu sou diante disto e o que eu posso fazer de diferente para que não... quem eu vou ser de diferente quando o dilema repetir? Porque os dilemas repetem. Mas eu posso escolher agir diferente do que eu agi outras vezes, para não ter lá na última página esse extrato da sensação de rejeição. Então, esse conjunto vai nos dando uma ideia de escassez, que é o que tu falou, que é um medo clássico, né? Eu tenho medo de, olha, então, como tem o risco de eu sofrer, então eu nem me atiro. Então, assim, não é que necessariamente existe uma percepção de mundo um pouco mais líquido? Existe. Eu sou super a favor do Bauman, acho que ele criou uma expressão fantástica, né? Essa ideia de que nós estamos hoje mais largos, porém mais rasos, sim, acho que sim, porque nós temos muito mais opções, tu falou, antigamente, nossos pais, os avós, eles iam ficar com os colegas de trabalho, o cara, o homem e a mulher que eles conheceram na festa, o vizinho, e nós não, nós temos hoje uma possibilidade de conectar pessoas de muitas formas, né? Isso nos deu mais liberdade, socialmente nós temos mais essa liberdade, inclusive, né? Ou seja, não é problema ficar com alguém hoje e ficar com outra pessoa amanhã, então isso já não é mais mal visto. Então, esse conjunto nos dá muito mais opções, então a gente fica mais largo. Qual é o problema de ter mais opções? Porque muito facilmente eu vou para o próximo. E o próximo é sempre um encantador. Porque como o próximo eu não conheço, ele ou ela são sempre encantadoras. Fala, nossa, a próxima é a pessoa perfeita, né? Então, ou Sim. seja, e aí nós temos uma baixa tolerância para lidar com, eu não vou nem chamar de defeitos, mas lidar com desalinhamentos. A pessoa pensa em alguns assuntos diferentes de mim. A pessoa, sei lá, a pessoa tem uma visão diferente da minha, a pessoa usa uma roupa que eu não acho tão legal, a pessoa teve uma atitude que não acho tão bacana, a pessoa lida com um tema tal de um jeito que eu não concordo. E aí vamos para o próximo. Mas é o quê? Você está à procura de alguém que vai fechar? A Você acha conta. que você, acha que você fecha 100% para alguém? Não, eu acho que isso que é um dos impeditivos do amor mesmo, porque se eu espero que alguém feche para mim, eu me cobro fechar para o outro, isso nunca vai existir, né? Então Não eu vou vai. sempre estar achando que eu vou ser abandonado porque eu não supri Exato. todas as necessidades do outro, sendo que eu não preciso suprir, talvez ele nem espere. E você estava falando da rejeição, e eu adoro essa sua frase, né? Que também tem esse post do ganho que você deseja pode estar na perda que você não aceita. E aí eu queria te perguntar por que que é difícil a gente aceitar a perda sem se identificar como um perdedor, que é o rejeitado, né? Porque, assim, perder dói. Então, assim, tô tomando essa atitude para não doer caso eu perca. Então, eu fiz errado, cara. Não tenha medo da dor da perda, porque a perda vai doer. Então, assim, aliás, se ela não doer, ela não era significativa para ti. Então, eu sempre faço a comparação com o esporte, né? Se o esportista disser, se eu perder esse próximo jogo, tudo bem, então esse esportista não está lá para fazer ganhar. Porque eu fico, cara, se eu perder, vai estragar o meu domingo. Que bom, bem-vindo ao meu time. Esse eu quero que jogue comigo, aquele que vai dizer que vai estragar o domingo se ele perder. Porque ele vai fazer de tudo para não perder. Então, assim, a gente não pode ter medo do medo, a gente não pode ter medo da dor, a gente não pode ter medo do... Cara, vai doer. Não é à toa que, desde que os poetas são poetas, falam de que o amor
também tem sofrer junto. Então aceita, cara. Entendeu? Aceita que vai ter hora que vai doer, vai doer, mas não mata. O amor não mata. Mas o amor dói. Frustrações, decepções, términos de ciclos, ciclos que eu não queria que tivessem encerrado, pessoas que se afastaram, pessoas que me traíram, pessoas que sumiram. Vai. Tem esse risco. Né? Agora, o que é melhor? Não viver? Em nome desse risco eu não vivo? Né? Amar dói. E não amar? Será que não dói mais? Por mais tempo? Né? Então, acho que esse aqui é um ponto. O segundo é que quando a gente sai desse lugar do perdedor que tu traz, a gente tem que lidar com, ok, tá doendo, e o que é meu? E é desconfortável lidar com o que é meu. Quando o outro pede divórcio, o outro se afasta, o outro me trai, inclusive, é difícil dizer o que é meu nesse divórcio, nesse afastamento, nessa traição. O que é meu? É desconfortável olhar para isso. Mas esse é o único caminho para crescer. Eu olhar a minha parte, para que porque quem não reflete, repete. Então eu preciso refletir qual é a minha parte, para que essas coisas não se repitam. Agora, quem está de fato disposto a investir tempo, dinheiro, energia, né, em autoconhecimento, em sair da posição de vítima, porque assim, quando a gente olha um ato isolado, eu posso até ser vítima deste ato. A pessoa pegou de surpresa, cheguei em casa e falou: olha, quero o divórcio, foi embora. É um ato do qual, pô, sou vítima desse ato. Né? Traição, sou vítima de um ato. O outro foi lá e saiu com uma pessoa. Neste ato da traição, do dia que ele foi lá e pulou a cerca, ele ou ela, eu sou vítima desse ato. Beleza, eu concordo. Eu sou culpado? Não, não. Nesse ato, não. Só que esse ato não está sozinho, ele pertence a um processo. Este processo eu faço parte. Se eu não olhar a minha parte neste processo, vai repetir. Pela 10ª vez eu estou tendo o mesmo desfecho. Tá na hora de você aprender qual é a tua parte nisso, cara. Porque senão fica aquela coisa, é meu karma, é meu destino, eu tenho o dedo podre. Não, meu velho. É você que não está parando para ver a sua parte. E é uma outra coisa que eu vejo muito no amor é que a gente romantiza o ser tomado pelas emoções. Uma coisa do eu sei, mas não consigo, sabe? Eu sei que eu tinha que me separar dessa pessoa, mas eu não consigo. Eu sei que eu não devia dar mais uma chance porque ele só me chama de madrugada, mas eu não consigo. Por que que a gente fica patinando nesse clichê do eu sei, mas não consigo? O amor é mais forte do que eu? E como a gente vence essa falácia para colocar em prática? Decidir ter um amor mais saudável. Tem que pedir ajuda. Olha, não, porque o não consigo, ele é um ponto final. Não estou conseguindo é uma vírgula. Coloca uma vírgula, eu não estou conseguindo. Eu vou pedir ajuda, vou fazer combinações com meus amigos. Meus amigos são ótimos nessa hora, né? Eu vou procurar um processo de autoconhecimento, eu vou me dar uma viagem, eu vou bloquear, eu vou mudar meus hábitos, eu vou trocar minha rotina para não cruzar com a pessoa. O que eu vou fazer? Porque naturalmente eu não estou conseguindo. É que nem a gente idealizar que uma pessoa que quer emagrecer, ela acredita que um dia ela vai acordar dizendo: pronto, a partir de agora eu não tenho fome. Não vai funcionar assim. Ela vai ter que, cara, eu tenho que montar uma estrutura para conseguir emagrecer. Eu não vou mais na padaria, eu vou trocar o tipo de restaurante que eu ia, meus amigos saírem, vou combinar de a gente ir no outro local, porque, porra, aquele local lá para mim dizer não é muito difícil. É isso que a gente faz. Eu vou no nutricionista para me ajudar num programa. Por que quando a gente vai para o amor, parece que não? Aí tem que ficar tudo pronto, tudo tem que vir pronto. Então, ou seja, eu não consigo, eu não consigo. Fala, meu, tu não conseguia falar, tu aprendeu. Tu não conseguia Total, caminhar, tu eu aprendeu. criei uma plataforma agora que chama amorespossíveis.love, com cursos de educação afetiva. Até eu quero te perguntar Que mais do legal. DNA, porque eu sinto que é isso. A gente tem educação física, educação matemática, educação financeira e ainda espera as emoções. É importante a gente poder ter mais conhecimento, ter exercício e ter grupo de apoio também, né, para poder se transformar. Claro, porque vê, né, Carol, se, sei lá, eu não estou bem de dinheiro, eu estou com uma dor no meu corpo, o que que a gente faz? A gente busca quem conhece, que tem técnica, que tem metodologia, e a gente se desenvolve. Por que nas relações amorosas, nas relações emocionais, não? Cara, não lido bem com isso. Tá bom, então vai ter que procurar uma ajuda, vai ter que investir, vai ter que treinar. Entendeu? Então, por isso que não dá para rotular, não consigo ir ponto. Fica muito cômodo. Eu sou assim. A pergunta é, você quer continuar assim? Não, então a pergunta não é, a frase não é que você não consegue, a frase é você não está conseguindo. É desafiador fazer. Ok, então vamos ver o que a gente busca.
E mais, né, Carol? Nunca as pessoas falam, não tenho tempo e dinheiro. Cara, tempo todo mundo tem. Quando a pessoa fala que não tem tempo, ela está querendo dizer que aquilo ali não é prioridade para ela. Sim. Tempo, basta eu abrir o Instagram lá e ver quantas horas eu fico, você vai ver que esse tempo você tem. Né? Então, não é isso. Dinheiro. Cara, nunca foi tão acessível autoconhecimento. Porque se eu abro o YouTube e boto como lidar com um término, vai aparecer 250 vídeos de graça. Então, assim, não usa. É óbvio que se eu puder contratar um terapeuta, se eu puder fazer uma imersão, se eu puder fazer um curso, é melhor do que o vídeo de graça. Ok? Mas opção tem. Então, dizer que não tem tempo nem dinheiro, eu falo, não, cadê de ser preguiçoso? Porque tem sim recurso para você dizer, cara, eu não quero passar mais. Mas tem uma coisa, sabe, que eu acho, Carol, que é o meu avô, ele usava a palavra bril. É uma palavra que a gente não usa quase mais, né? E ele falava assim, tem que ser por bril, né? Que é tipo amor próprio, por orgulho próprio, né? Eu falo, cara, se você começou a se ferrar em relações amorosas, é por bril, eu vou aprender, eu vou olhar para mim, eu vou ler livro, eu vou fazer curso, eu vou ter. Por bril, velho, porque eu não quero mais me fuder desse jeito, entende? É por mim. É esse lugar de não vou aceitar continuar sofrendo como eu tenho sofrido. Essa é a quinta relação que termina do mesmo jeito. Eu não vou mais aceitar isso. Alguma coisa eu vou olhar, vou mudar em mim, por bril, que é o que eu meu avô falava, sabe? Maravilhoso. E, Gabriel, como é que a gente começa a colocar? Até eu escrevi outro dia um texto da Glamour, que eu brinco que eu sou aquariana, romântica, mística, mas que agora eu sou uma estudante de psicanálise, então eu me comprometo também, né, isso, a mergulhar no conhecimento, a trazer ferramentas, estudo neurociência, terapia cognitivo-comportamental. E no texto eu falava que eu quero colocar meu coração mais no Excel. E que eu acho que isso não tem, a gente se iluminar nossas emoções, não vai acabar com a magia. Como é que a gente pode colocar o nosso coração mais no Excel e criar um plano de ação, né? Você que tem esse programa que é das dinâmicas norteadoras da ação, como a gente cria um plano de ação para mudanças amorosas? Tem que ter alguns pontos bem importantes, né? Primeiro, saber quem eu quero ser. Antes de saber quem eu quero ter, como um parceiro, uma parceira, quem eu quero ser? Que entrega eu quero dar? Qual é o estilo de vida que eu quero viver? Porque assim, para onde você quer ir? Depois quem vai contigo? Nesse desespero de encontrar alguém, a gente está fazendo o inverso. A gente encontra alguém, agora eu vejo para onde a gente vai. Não. Define para onde você quer ir. Pô, eu quero ser um marido que faça isso, ou um namorado, não importa, que faça isso, que faça aquilo, que tenha esses hábitos, que tenha esses valores, que sejam reconhecidos por esses aspectos. É isso que eu quero ser, é isso que eu quero entregar. Já começamos aqui que metade não faz esse raciocínio de. Fui otimista, que metade não faz. É raciocínio de quem eu quero ser, o que eu tenho a entregar. Se você não se der conta do que você tem para entregar, começando mal. É uma pessoa, alguma empresa, que não importa o produto que eu tenho para entregar, eu quero saber o cliente que vai vir. Como assim, cara? Você não vai saber o cliente que vai vir sem antes saber o que você entrega, o que você está entregando. Né? Então, o Gabriel lá tem o seu lista de serviços, a Carol tem a sua lista de serviços. Bom, esse é o ponto de partida, é isso que eu tenho para entregar. Agora eu começo a ver se eu tenho público que compra isso. Então, ou seja, quem é o público, como hoje em dia a gente fala, quem é o meu avatar, né? Que é a expressão que a gente usa comercialmente, falando quem é o cara, e da mesma lógica lá. Tá bom, se eu tenho isso a oferecer, o que é compatível para receber? Né? Qual é o padrão que eu tenho? A partir daí, tem um exercício que a gente pode deixar aqui para o pessoal que está assistindo, que é, pega uma folha, lá no meu escritório eu uso um quadro, e vamos dividir em duas colunas. O que é condição e o que é favorável? Condição é aquilo que. Presta atenção a essa lista condição, porque ela, se você for honrá-la, você vai eliminar muita gente, porque é aquilo que você entende, cara, isso aqui é inegociável. Para mim, isso aqui é negócio. Algumas coisas a gente sabe de cara, outra coisa a gente tem que se relacionar com a pessoa para saber. Mas ok, tá ali a lista do que é condição. 2, 3, 4, 5 itens. Na lista de favoráveis, geralmente tem 50 itens. Esses favoráveis, o que significa? Eu não vou eliminar alguém por ter ou não ter o favorável. Mas, quanto mais itens tiver no favorável, melhor é a relação, para mim. Então, o que acontece? Se eu começo a me relacionar com alguém, mas a pessoa não tem um negocinho lá que eu ia achar legal que tivesse. Isso é uma condição para a relação? Não, não é. Então, segue investindo. Porque ninguém tem um emprego 100% do jeito que gostaria, ninguém mora numa casa 100% como gostaria, né? Ninguém tem os amigos 100% como gostaria que fosse. Você não vai viver um amor 100% do jeito que você gostaria que fosse. Então, você tem que ver aquilo que é condição para você. Outro aspecto, você gosta de quem você é com essa pessoa? Você gosta de a sua versão ao lado dessa pessoa?
Ou seja, se essa pessoa te produz a possibilidade de ser uma pessoa que você gosta de ser. Então, se eu começo a entender isso, já entendi o que eu entrego, entendi o que eu recebo, favoráveis e condicionais, e gosto de quem eu sou. Cara, então agora, velho, o resto é investir. Porque amor é investimento. Amor tem uma parte que tem uma parte. Por uma perspectiva, por uma eu diria que não, mas por uma perspectiva, amor é uma escolha. Porque tem uma hora, cara, eu vou escolher investir nisso aqui. Não é à toa que o amor é um sentimento que cresce. Não vamos confundir paixão com amor. Eu, particularmente, Gabriel, acho bonito, acho romântico, mas não acredito na frase amor à primeira vista. Acredito em paixão à primeira vista e acredito em sintonia à primeira vista, acredito num bom primeiro beijo, numa boa primeira transa, num bom primeira conversa, tudo isso eu acredito. Amor é um sentimento construído, porque ele é uma emoção secundária na base de teoria de educação emocional. O que a gente chama de emoção secundária? É a emoção que ela precisa ser desenvolvida. Então, se ela é desenvolvida, por quê? Porque ela pressupõe intimidade. Como é que eu vou amar alguém que eu não conheço? Amor é conexão completa. É intimidade, é vulnerabilidade, é luz e é sombra. E ainda assim eu escolho ficar. Então, eu conheço todos os teus defeitos e escolho ficar. Você conhece todos os meus defeitos e escolhe ficar. Agora a gente começa a falar de amor. Então, só que tem um processo que é um investimento. Ou seja, esta pessoa fecha uma série de coisas condicionais e favoráveis para isso, e agora eu escolho investir. E aí tem um ponto importante que isso sim parece que cada geração piora. E aí fica para trás a outra vida, cara. Porque aí eu começo a ver a pessoa, mas aí eu continuo no meu flertezinho, aí eu flerto no Instagram, aí eu mantenho o vizinho, a vizinha ali, que eu sei que está de olho em mim, aí vê alguém se aproxima, eu não corto, e aí de vez em quando eu dou uma escapadinha e vou numa baladinha. Se você tomou essa decisão, todas as outras ficam para trás. Tem que lembrar da avó que fala: tudo não terás, né? A gente tem Exato. toda escolha é uma renúncia e hoje em dia a gente não quer perder nada. Esse é um grande problema, a gente não quer perder nada. Dá para ter tudo? Talvez numa perspectiva de 90 anos de vida, dê. Porque eu vou ter fases e eu vou viver. Dá para ter tudo ao mesmo tempo? Não. A vida de solteiro, a vida de casado é um exemplo. Ambas as vidas têm coisas boas e coisas ruins. Né? A pergunta é, qual é que você quer viver agora? Aqui você escolher viver agora, a outra está renunciada. Acho que isso é maravilhoso para colocar na coluna também, né? Que é isso, o que que eu estou disposto a perder. Talvez o plano, porque a ação é só a gente pensa no o que fazer, como colocar o Excel, e talvez tenha essa parte de o que tirar, o que que não vai dar, o que que não vai caber, e tudo Exato. bem. E Entender que foi numa, uma numa escolha, e não assim, na hora que não coube, ai, mas deixa eu tentar encaixar. e ver, né, Carol, a gente está vivendo um culto ao eu. Né? Então, nunca foi tão centrado a história do eu sou feliz, preciso ser feliz, eu faço por mim, eu isso e aquilo, a dor do outro é do outro, a minha eu resolvo. É um culto ao eu que, se você escolhe querer construir o oposto da relação líquida, que a gente critica nos outros, e a gente olhar para nós, dizer, eu quero construir uma relação profunda, algumas coisas vão ficar para trás, sim. Por quê? Porque esse culto ao eu não cabe no momento que eu escolho viver a dois. Sim. Então, a tua dor tem impacto em mim. Eu sou responsável pela tua dor? Não, não sou, mas ela me impacta. E o que eu fizer te impacta. Ah, eu quero ser livre. Então, fica solteiro. Incrível, Porque casamento não é sempre liberdade, não. Uma coisa é maravilhoso. dizer, eu tenho uma relação com liberdade para a gente conversar sobre tudo, eu tenho uma relação que não me aprisiona, eu tenho uma relação que não me anula, eu tenho uma relação onde a gente tem respeito às nossas individualidades. Isso é possível construir. Agora, você quer ser livre, de hoje eu acordei e deu vontade de ir para a praia? Cara, não dá para fazer isso. Hoje meus amigos convidaram para virar a noite para beber numa balada, eu vou ir? Cara, não dá. Essa liberdade, ela ficou restrita. Sabe? Então, ou seja, é uma inversão de valor. O valor vínculo está acima do valor liberdade quando a gente está a dois. E quando a gente está solteiro é o inverso. O valor liberdade está acima do valor vínculo. E eu não sei dizer qual é melhor ou qual é pior. Eu já vivi as duas fases na minha vida, ambas são boas. E eu acho que não tem certo e errado, porque a gente fica esperando também essa régua externa, né? Acho que quando tem esses coaches de relacionamento que dão 5 passos e que te dão a régua das prioridades, isso é um desserviço, porque isso pode ser que nesse momento da vida a liberdade para mim seja uma prioridade. E aí talvez realmente, não estou namorando, não é porque os caras são sacanas, é porque eu não quero abrir mão de viajar a hora que eu quero viajar, Exato. de trabalhar de madrugada. E tá Aí é tudo uma bem. escolha, né? E tá tudo certo. Tá tudo certo. E por isso que esses 5 passos aí, é assim,
Eles servem para inspirar. Acho legal escutar os 5 passos. Mas, cara, não, se você seguir, você vai ter a vida do quem escreveu os cinco Sim, passos. Então, não, você já me inspira, eu vejo o que faz sentido, o que não faz, o que eu topo mexer, eu topo mexer, né? Porque a vida é mutante, né, cara? E tá tudo certo, qual o problema, né? Então, assim, por que que agora eu tenho que fazer isso? Porque alguém está dizendo? Não, porque eu quero. porque eu quero. E para continuar esse papo, eu vou continuar numa próxima entrevista com o Gabriel sobre esperar fazendo amor. Então, acho que a gente está falando aqui de colocar em prática, e agora nesse próximo papo a gente vai mergulhar no como fazer esse amor que a gente tanto espera. Gabriel, super obrigada. E Super agradeço aí. Muito legal, sempre muito bom. Obrigadão. obrigadão.